Bem, para começar, a gente pode falar aqui sobre um certo tipo de fenômeno. Nós vamos falar aqui sobre o movimento circular, que você pode representar, por exemplo, com uma roda gigante. Como é o funcionamento da roda gigante? Nós temos aqui um eixo. Esse eixo vai girar as cadeiras que estão aqui, né? O movimento for assim, certo? A gente pode observar que nós vamos ter um deslocamento dos pontos das cadeiras. Essa cadeira aqui, por exemplo, no começo vai estar aqui nesse ponto, vamos chamar de ponto A. Depois de um certo tempo, ele vai estar em um outro ponto. Sempre eles vão ter o mesmo raio em relação a esse eixo. E a gente pode observar também que vai ter sempre um deslocamento angular. Então aqui no movimento circular, nós vamos ter que trabalhar sempre com a ideia de raio. O movimento circular sempre vai ter um raio. E nós vamos ter que trabalhar sempre com o ângulo. Nós vamos ver lá na frente que o ângulo ele vai se dar em radianos. Aí vamos explicar também como é o funcionamento da questão do radiano. Então vamos entender como é que funciona o tipo desse movimento. Bem, a primeira grandeza que nós vamos falar, deixa eu mudar aqui minha caneta para vermelha, de espaço angular. Bem, como eu falei para vocês, nós vamos ter que trabalhar sempre com a questão dos ângulos. E aí nós vamos entender a primeira grandeza, que é o espaço angular. Nós já falamos do espaço do movimento retilíneo uniforme. Agora nós vamos falar do espaço angular. Então, quando a gente vai falar de espaço angular, a gente vai ter aqui sempre um ângulo. Esse ângulo vai ser representado por essa letra grega chamada de ômega, certo? Vai ser o nosso ângulo aqui. E sempre vai ter também, como nós falamos aqui já no slide anterior, vai ter a questão do raio do movimento. Esse raio do movimento, ele vai ser sempre constante no movimento circular. Então aqui nós vamos estudar apenas movimentos circulares. Então, o movimento circular sempre vai ter um raio e aí ele vai ter um deslocamento aqui de espaço. Esse deslocamento de espaço nós vamos chamar de S. Então, esse aqui é o nosso espaço escalar. E aqui você pode chamar de espaço angular. Ok? E aí, o que seria a relação entre esse S e esse ângulo? Bem, o S, que é o espaço escalar, lá em cima, esse arcozinho aqui de cima, né? Ele vai ser o ângulo vezes o raio. Então, essa aqui é a nossa função que determina o espaço angular, certo? Ele relaciona o espaço escalar com o ângulo formado aqui. Quando a gente falar de espaço angular, certo? Vai ser esse ômegazinho aqui. E se você quiser saber o espaço aqui que ele percorreu aqui, o espaço escalar aqui, vai ser em função do ângulo aqui formado. A gente precisa agora entender a definição de o que é um radiano. Você pode ter visto já na matemática a definição de radiano, mas aqui essa definição é muito importante, então nós vamos falar. O ângulo que nós vamos tratar no espaço angular não é em graus. Ela sempre vai ser em radianos. Então, pela definição, vamos ver aqui no slide. Pela definição, o que é um radiano? Qual o significado de um radiano? A gente já sabe a definição em graus, né? A gente sabe que aqui nós temos 90 graus. A gente entende o que é um ângulo em graus. E o que seria um ângulo em radiano? Bem, a definição de radiano é o seguinte: o raio foi exatamente igual ao S, esse arcozinho aqui, ó. A gente diz que se trata de o quê? Um radiano, certo? Então você vai ter que comparar esse valor deslocado com o ângulo. Se o raio aqui corresponder ao S, ou seja, o tamanho disso aqui foi exatamente igual ao tamanho disso aqui, então nós temos a definição de radiano, ok?
Então é isso. A definição é bem simples. E se você usar a formulazinha, se você disser que o S tem o mesmo valor de R, vamos chamar, por exemplo, de X. E o raio, quanto é? X. Então, o raio e o S são o mesmo tamanho. Então, consequentemente, vai dar um quê? Um radiano. Então, essa é a definição de radiano que nós vamos utilizar bastante. Outra ideia importante da gente entender é a ideia de velocidade. Tomar muito cuidado, que é nessa parte que ocorre uma confusão. Existe a velocidade angular e existe a velocidade escalar. Bora ver aqui a figura? Então você vai ver o ciclista. No ciclista, você pode analisar diversas formas de velocidade. Por exemplo, você pode imaginar esse ponto está se deslocando, então ele é uma velocidade. Que velocidade é essa? Uma velocidade escalar. Em compensação aqui, ó, você considerar as rodas da bicicleta, ele vai ter o mesmo raio e ele está girando. Esse giro aqui, você pode analisar ele como escalar, que seria o ponto aqui até esse ponto, e você também pode ter a variação do ângulo. Então, a gente chama essa variação do ângulo interno aqui nas rodas da bicicleta, a gente chama de velocidade angular. Vamos voltar para a nossa figura aqui. Nossa figura aqui, ó, nós já definimos esse ângulozinho aqui, ó, lembra? Então, esse ângulo aqui, à medida que esse ponto O aqui, ó, no tempo 0, aqui está no tempo 1 e aqui está no tempo 2. Observa aqui que ele está se deslocando. Com o deslocamento, há um aumento do ângulo. Aqui observa o ângulo 1 e aqui observa o ângulo 2. O ângulo 2 é maior do que o ângulo 1. Então, houve uma variação angular, ó. Uma variação angular. Então, o que seria a velocidade angular? Deixa eu apagar aqui. O que seria uma velocidade angular? Bem, a velocidade angular, vamos fazer primeiro uma relação com velocidade média. A gente viu na velocidade média, no movimento retilíneo, ΔS sobre ΔT. E o que seria a velocidade angular? Nós vamos representar por ômega. Só que o ômega é de ângulo, certo? Aqui vai ser a nossa velocidade angular, ó. Velocidade angular. E o deslocamento? O deslocamento nós vamos analisar por ângulo. Então, você vai ter um deslocamento angular dividido inicialmente por um tempo. Depois nós vamos fazer uma relação entre período. Mas aí nós vamos definir ainda o que é período. Então, a velocidade angular vai ser a variação aqui do ângulo dividido pelo tempo. A gente viu que variação do ângulo tem que ser aqui é a unidade, né? Em radianos. E o tempo em segundos. Então, essa unidade no Sistema Internacional de Medida. Lembrando aqui também da matemática, se você quiser transformar graus para radiano, você pode fazer aquela razão, né? Que 2π radiano é a mesma coisa de 360 graus. Então, você pode fazer aqui uma regra de 3 e fazer a conversão de radianos para graus. No exercício, a gente vai ver isso aí melhor. E aí, nós temos a ideia de aceleração angular. Bem, a aceleração a gente viu no movimento retilíneo uniforme variado, desculpe, que é a variação da velocidade pela variação de tempo. Só que agora nós estamos falando de angular, nós vamos chamar de variação de velocidade angular dividido pela variação do tempo, certo? Então você pode fazer essa relação entre as grandezas escalares para as grandezas lineares. Aqui, por exemplo, seria o espaço angular, que aqui é em radiano, aqui é o espaço escalar
em metro, a velocidade angular em radianos por segundo e a velocidade em metros por segundo. Aqui a aceleração angular em radianos por segundo ao quadrado e a aceleração escalar em metro por segundo ao quadrado. Então aqui você trabalha com ângulos e aqui você trabalha em escalar. Bem, para a gente entender a ideia também de velocidade angular, a gente tem que entender dois conceitos, que é o conceito de período e de frequência. Então, o que é a definição de período e qual é a definição de frequência? Bem, um movimento que a gente pode entender é o movimento aqui de um relógio de pêndulo. O que o relógio do pêndulo faz? Ele vai e volta. Se, professor, mas isso aqui não é um movimento circular, porque ele não faz um círculo perfeito. Ok, ele não faz um círculo perfeito, mas ele faz uma parte de um círculo. Então, esse movimento, essa parte que nós estamos analisando aqui, ela é um movimento circular. Só que, é claro, é parte de um movimento circular. Nós vamos voltar a estudar isso aí no segundo ano, quando a gente for trabalhar com ondulatória. Mas aqui, você pode fazer a relação desse movimento com o movimento circular. Então, qual é a definição de período? Período é o tempo de um ciclo. Como assim tempo de um ciclo? Olha, a gente sabe que aqui esse movimento do pêndulo ele vai e volta. Então ele sai do ponto A, aí ele chega no ponto B e depois ele volta para o ponto A. Então ele vai do ponto A, ponto B, depois volta para o ponto A. Esse tempo dele ir e voltar a gente chama de período, que vai ser representado por esse T maiúsculo, certo? T maiúsculo. Bem, entendemos o conceito agora de período. Mas o que é frequência? A frequência são repetições. Então, o que é uma frequência? Quantas vezes ele se repete? Professor, mas você falou que o período está relacionado com o tempo de repetição. Então, período e frequência têm relação? Sim, período e frequência têm relação. Um é o inverso do outro. Ou, ó, o períodozão aqui, ó, 1 sobre F. Ok? Beleza? E aí, não sei se vocês estão lembrados que a velocidade angular é variação escalar por variação do tempo. Nós vamos representar pelo T. Pelo T aqui. Então, você pode dizer que velocidade angular também pode ser... isso aqui em ângulos e de um período completo vai ser 2π radiano. Confere? Então você pode dizer que é 2π, o inverso do período é a frequência. Então a fórmula de velocidade angular pode ser determinada desse jeito aqui. Ok? Essas duas fórmulas aqui, elas vão ser bastante úteis para a gente. Inclusive, essa aqui, 2π radiano sobre T. Ah, uma curiosidade. Se você tem a frequência em Hz, o que é o Hz? É o inverso do segundo, porque a frequência é em tempo. Né? Frequência é um tempo, e tempo é em segundo. Então a frequência é o inverso do período. O período aqui é em segundo, então como ele está dividindo, o S vai ficar aqui negativo, aqui, a potência. Que é a mesma coisa de Hertz. E aí a gente pode fazer uma relação, então, do estudo do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Nós vamos discutir apenas o movimento uniforme, por enquanto, com as grandezas escalares. A gente sabe que o S, a fórmula do movimento retilíneo uniforme é assim. Não é isso? Movimento retilíneo uniforme. E se a gente quisesse fazer uma equação para o movimento circular uniforme? Olha, o espaço aqui vai ser em ângulo, é o espaço final. Aqui é o espaço inicial, então é o ângulo inicial. Aqui é a velocidade escalar, só que aqui nós vamos trabalhar com velocidade angular. Olha aí como é fácil. Então, se você entender o conceito de movimento retilíneo uniforme, para transformar para o movimento circular uniforme, é basicamente você converter as grandezas escalares para angulares. Então aqui, para deixar claro aqui, vai ser o nosso espaço angular,
Esse aqui é o ângulo inicial. E aqui a nossa velocidade angular. Lembrando, pessoal, que aqui é tudo em radiano, viu? Tudo em radiano, e aqui radianos por segundo. Bem, aí aqui é um quadro comparativo. Na forma linear, a velocidade escalar é constante, e diferente de zero. E a aceleração é zero. No angular, ó, a velocidade angular é constante. A velocidade escalar vai ser alterada. E aqui é o nosso aceleração angular, certo? Então aqui no movimento circular, o Isídio vai trabalhar a questão de vetores. E o que acontece? O vetor aqui ele vai mudar de direção. Mudando de direção, ele vai ser um outro vetor. Então a velocidade vetorial, desculpe, não escalar, a velocidade vetorial vai mudar. Já em compensação, a velocidade angular vai permanecer constante. E aqui as nossas relações que nós já vimos anteriormente. É muito comum nesse assunto a gente trabalhar com transmissão do movimento, que é uma aplicação tecnológica bastante útil e comum. Nós temos aqui, por exemplo, a gente pode ver um sistemazinho de engrenagens, polias, e aqui você pode imaginar, por exemplo, um relógio, uma bicicleta ou um motor. Então esse sistema aqui são movimentos circulares, que são círculos que estão trabalhando, mas esses círculos eles não estão trabalhando independente, ele tem relação com o outro. Então a gente tem que entender como funciona essa relação aqui de transmissão de movimento. Bem, toda vez que tiver um sistema como esse aqui de engrenagem ou desse aqui de polias, que eles estiverem interligados, quando um se mexer, o outro também se mexe, da mesma maneira. Então aqui, nesses pontos, quando se mexer, quando essa polia aqui se mexer, essa outra também vai se mexer, ok? Então, a gente pode determinar que a velocidade nas duas situações, a velocidade A é exatamente igual à velocidade B. Volto a falar a importância de discutir que tem a velocidade escalar e a velocidade angular. Nós aqui estamos inicialmente falando de velocidade escalar e não angular. Nós vimos a relação aqui de velocidade escalar pela velocidade angular. A velocidade angular e a relação com a velocidade escalar é dada por a seguinte equação: velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular B vezes o raio B. Então, apesar deles terem velocidades escalares iguais, as velocidades angulares vão ser diferentes, porque a velocidade escalar tem relação com a velocidade angular e o raio. Ou seja, quando esse polia maior girar, dar um giro completo, esse menor vai ter dado um giro maior, mais vezes. Vai depender sempre do tamanho dos raios das polias. Vai depender sempre dos raios dessas polias, certo? Das polias. E aí a gente tem a definição de velocidade angular. A gente viu que velocidade angular é 2π vezes a frequência. E aqui vai ser 2π vezes a frequência. Então, 2π é uma constante, pode cortar. Então, nós temos que a frequência de A vezes o raio de A é exatamente igual à frequência de B vezes o raio de B. Também a gente pode fazer uma outra relação. A frequência não é o inverso do período, então você pode ter que o raio de A vezes o período do A é igual ao raio do B vezes o período do B, certo? Então, anotem essas equações que elas vão ser bastante úteis. E esses temas de sistema de polias são muito recorrentes no Enem. Nós vamos discutir isso nas próximas aulas.